O fim do mundo, então, ele existe para aqueles que não têm esperança em Cristo. Exatamente. Porque para quem não está com Jesus aí... Olha, ele não tá lascado, faleceu, né? ele não morreu em Cristo e não está em Cristo atualmente. Então, biblicamente, ele não entra nesse encontro com o Senhor nos ares, nem como morto e nem como vivo. Aí ele fica na terra. Aí eu digo para você, aí nós estamos instalados agora, no pré-inferno. é o seguinte, nós trouxemos, porque o Espírito Santo vai ser tirado da nós terra. trouxemos uma boa notícia, né? É. De que dia 21 de dezembro não vai acabar. Não vai acabar o mundo. Mas a má notícia é que ele pode acabar antes, né? A verdade é essa. Pode acabar até agora. antes, até agora. Mas para aquele que falecer, que morrer, antes desse dia, o mundo acabou para ele, na verdade. Então, a notícia que nós queremos dar é essa, que você deve estar preparado. Em Lucas 12, 19 e 20, vou repetir, Lucas 12, 19 e 20, diz o seguinte: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Então, continue, Fábio, porque eu não abri. Esse foi o 19, né? Deve ser o 20. 19, 20. Aí é Marcos. É Lucas. Lucas 19 e 20. Deixa eu ler aqui, ó. Lucas. Só peraí que 19 e 20? Isto. Meu foi lá pro Lucas 12. Tá aqui. 12, 19 e 20. E veio outro dizendo. É isso, né? Ei. Não, Lucas 19. E direi a minha alma. 19. Alma. Então direi a mim mesmo, homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, seu tolo, essa noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? E Jesus concluiu, isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. É uma tradução bem Então, o diferente. que nós queremos mostrar aqui é isso, que o fim do mundo, segundo aí os cientistas, astrólogos, numerólogos, Nostradamus e outros mais, não está de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia, mas que nós devemos estar preparados para partir a qualquer hora deste mundo, não é isso? Que essa situação pode... Inclusive, eu notei aqui umas duas frases, não sei se é oportuno, de pessoas no leito de morte. Por exemplo, Papa... Isso é de um jovem pastor, eu tirei do livro dele aí. Papa César Borgia, né? Aquela famosos Borgias que tinham fazer uma esbórnia tremenda lá. Então ele diz, ai de mim, estou morrendo sem estar preparado. Ele disse no leito de morte. Depois Goethe, né? Luz, mais luz, deixem que a luz entre. Então são pessoas que morreram sem ter tido a oportunidade da salvação. Que a nossa esperança é esta. É que se o mundo, se fosse acabar realmente dia 21 ou não, para nós não faria diferença. Porque nós estaríamos morrendo na luz, iríamos para o Senhor. Mas você dizendo isso, Lúcio, aí eu lembro o seguinte, talvez nós tenhamos dois públicos, aqueles que vivem e encarnam esse fim do mundo e se desesperam, entram em pânico. Mas também a gente tem aqueles que não estão nem aí, não, isso vai acabar nada não acontece nada não, deixa eu viver minha vida aqui, como o texto bíblico diz. A esses também devem estar preparados. Devem estar preparados, como não Lucas devem 12, ser extremos. 19 e 20, né? Tem gente que vive assim, não, estou vivendo minha vida aqui, segunda a sexta estou aqui, sábado, domingo faço minha vida, curto mesmo, aproveito, porque depois disso não tem mais nada. Como há poucos dias até alguém escreveu, dizendo, numa entrevista, um pastor americano, dizendo que não preocupa com nada disso, porque no final, onde acabar tudo, Deus leva todo mundo para ele. Uma grande mentira. Uma matéria do Rob Bell, podemos dizer, do Rob Bell na Veja. Totalmente contrário, não tem nem sentido. Biblicamente não tem sentido. Pegando o gancho no que ele leu ali de 1 Tessalonicenses 4, no capítulo 5, ele fala da esperança e fala esse ponto da gente ser sóbrio. Ele vai falando lá, irmãos, acerca dos tempos e estações e tal, no versículo 2, vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então ele vai admoestando cada um. E gente que acha que a paz e a segurança então sobrevirá repentina destruição, e mais uma vez fala que é texto, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas no versículo 8 até o 11 diz assim, olha que interessante. Mas nós que somos do dia, que faz a separação entre os que creem realmente no Evangelho e os que não creem, dizendo os que vivem em trevas e os que estão de dia. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé. Tem que ter fé, o que protege a gente é fé. E do amor.
e tendo por capacete a esperança da salvação. Paulo fala que a nossa esperança é que Jesus ressuscitou, senão, nenhuma. Mas Jesus ressuscitou, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Ele deseja a salvação para todos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para quer vigiemos, quer durmamos, vivamos junto com Ele. Ele quer que todos sejam salvos. Mesmo que hoje está dormindo, mesmo que hoje aquele que está vigiando, Ele quer a salvação para todos. Para todos. Versículo 11. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também os fazes. Mas o mais importante aqui, olha, aquele que anda em trevas, aquele que anda na luz, aquele que está realmente se resguardando, se protegendo, vigiando, ou aquele que está dormindo, Jesus continua de braços abertos dizendo, olha, eis-me aqui. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que anda em trevas, verá a luz. Aquele que não tem esperança, encontrará. Então, essa é a grande verdade. Esses dois. Porque tem muita gente falando coisas erradas para as pessoas, para que elas não olhem para Deus, não olhem para a Bíblia, não queiram saber de Deus. Há muita gente inventando mentira. E olha, um dos sinais, olha, a vinda de Cristo, ela vai ser precedida por muitas manifestações. Parece que hoje é Tessalonicenses, tem que ler. Se você ainda não leu, leia. Né, irmãos, acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo, Onde fala? é 2 Tessalonicenses 2. Tá? Ele fala, acerca da vinda do Senhor Jesus e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustado por causa do Espírito, palavra ou carta, atributos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e que se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. E é assim que muita gente tem se apresentado. E aí tem que falar da apostasia, Pois né? é, Explica a apostasia. essas ideias racionalistas, essas ideias... Universalistas. Quando nós estamos vendo hoje as pessoas chegando ao cúmulo do absurdo, como tem em alguns lugares, de quase que regulamentar que a pedofilia está correto, o homossexualismo, o lesbianismo, ou seja... Você pode tudo, tudo é permitido e tudo mais em função da sua alegria, você é o centro de tudo. Então nós estamos mudando o pensamento de Deus, nós estamos num tempo de apostasia. Então a vinda do Senhor, ela é logo após um grande tempo de apostasia. E é por isso que muita gente pensa que isso está acontecendo. Mas o filho da perdição que ele fala, que é o inimigo, ele se levanta na forma de alguém. Por isso muitas vezes as pessoas têm medo de esse ou aquele personagem que está se levantando, trazendo coisa ruim para a terra. Uma mentalidade ruim, um novo tipo de pecado, um novo tipo de raciocínio. Então tenha cuidado com esse tipo de pessoa. As pessoas são presas a isso. Esse aí é o apóstata. O grande curioso que acontece no nosso meio é o seguinte, esses textos mesmo, todos que nós lemos, nós chegamos numa conclusão muito simples, é que as pessoas não estão se atentando a isso. As pessoas acham que o anticristo será um. E esse espírito do anticristo está no nosso meio. Exatamente. Ele se manifesta Isso em que várias ele vem pessoas. chamar a atenção já existe no nosso meio, e vou voltar a falar o que eu falei. Anticristo não é aquele que é contra Jesus, se levanta contra Jesus. Olha, Jesus não existe e tal. É também aquele que cria uma alternativa além de Jesus. Olha, gente, apesar de tudo isso, como nós lemos agora nessa matéria da Veja, o cara dizer que, olha, apesar de tudo, no final todo mundo vai ser salvo, a grande resposta nossa, esse é o crivo, esse é o ponto mais importante que a igreja tem que acordar. Todo ensino, toda doutrina, toda pregação, toda pessoa que crie qualquer tipo de ensino que desvalorize o sacrifício de Jesus na cruz é do diabo. Porque se existe uma alternativa além de Jesus, Jesus morreu na cruz, me desculpem, de trouxa. Jesus não morreu de bobo, Jesus não morreu de trouxa. Ele sabia e ele sabe
que se você não crê na salvação pela fé, no sacrifício de Jesus, é inferno. Toda a doutrina do anticristo é tentar desvalorizar os atributos que Jesus criou na cruz para nós pela graça. Esse é o espírito do anticristo criado aí fora. Então você chega numa igreja, você chega em alguns lugares, desde que você contribua, ou então você leve para casa a caneta santa, a Bíblia santa, o óculos santo, o copo d'água santo, o sal grosso santo, você vai estar em paz. Você faz um download no domingo na igreja contra os vírus dos capeta da semana e está em paz, preocupa não. Quando você morrer, você vai para o céu. Mentira. Isso é o espírito do anticristo sendo pregado Exatamente. no nosso meio, todos os dias, e o povo não está acordando. O anticristo vai aparecer, mas o espírito dele anda no nosso meio e as pessoas estão dando ouvido por causa dos comichões que andam existindo no nosso meio. Acorda, igreja. Tudo Desperta, que desvaloriza Desperta. o sacrifício de Jesus na cruz está simplesmente dizendo que o sacrifício dele não vale a pena. Ou você crê que Jesus morreu e ele veio ao mundo por amor a você, que ele se fez carne, que Deus estava em Jesus por amor a você, morrendo naquela cruz e dizendo, o único caminho é esse. Ninguém pode pagar com sacrifício de ninguém, nenhuma autojustificativa, nenhuma autojustiça de ninguém pode apagar o pecado na vida de ninguém. Somente um dom imerecido, eu não mereço, pela graça, o sangue do Cordeiro naquela cruz nos purifica de todo pecado, nos faz santos, redimidos, transformados e prontos para a vida eterna. Só isso. Todo tipo de ensino contrário à cruz e o sacrifício de Jesus é o crivo. Seja anátema. É o crivo. Paulo dizia isso. Nosso crivo Seja da palavra maldito. é essa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro. Isso aí, é o caminho, É a verdade. verdade e a vida. Então, já concluiu. Obrigado pela presença de você. E lembre-se disso, nós somos hoje protestantes, muito especificamente por essa compreensão que Lutero teve, de que você não precisa comprar um amuleto, comprar um vaso de barro, comprar uma pedrinha, comprar uma vassourinha, você não precisa comprar nada. Você não precisa colocar copo d'água em cima da sua televisão, até mesmo porque o LCD hoje nem jeito tem. Você não precisa fazer isso. Você tem a vida de Cristo em você por um sacrifício que ele fez, como disse o Fernando. Isso não é mérito seu, Deus escolheu assim. E ele habita em você. Então, se na sua casa você compreender isso, se ajoelhar e se prostrar e falar, Jesus, eu preciso do Senhor, entra na minha vida. Você tem autoridade para estender suas mãos, tocar na sua casa, na sua família e a presença de Deus chegar até você. Então, seja livre, Amém. Estude a Bíblia, leia a Bíblia, faça como os cristãos de Bereia, que estudavam aquilo que era ensinado. E viva com Deus. E viva bem, dia 21, 22, 23, vá no Mineirinho, Comemore dia 31 Natal, de dezembro, nós vamos estar lá esperando por você, uma grande festa e celebração ao Senhor. Deus te abençoe, até o próximo bate-papo. E mande as suas perguntas, né? bate-papo@redesuper.com.br. Queremos responder. Deus abençoe e até mais.